Queridos alunos, boa tarde. Começando mais uma semana do nosso PET 4, agora a terceira semana. Hoje nós vamos começar com português, né? Então vamos lá? Para o nosso PET de hoje nós vamos falar de gêneros jornalísticos. E aí nós temos uma reportagem. Então vamos. Eu coloquei no esquema de vocês uma descrição do que é gênero jornalístico. Nós temos as informações. Ouçam. Texto que procuram informação, utilizam uma linguagem mais objetiva e factual. Estes textos procuram o relato de fatos atuais através do uso da informação, utilização de nomes, os verbos, detrimento dos adjetivos valorizativos, de formação a serem mais claros e objetivos, do relato na terceira pessoa gramatical, a notícia e a reportagem. A opinião, privilegiam a opinião e o comentário nos traços preponderantes, recorrem a uma linguagem mais subjetiva e valorizativa. Estes textos incidem sobre a realidade cotidiana, comentando a perspectiva, criticamente usando a função informativa e emotiva da linguagem, a primeira pessoa gramatical, já que veicula uma opinião daquele que escreve. Exemplo desse tipo de texto jornalístico são a crônica, o texto de opinião e a crítica. Tem aí para você ainda uma informação sobre entrevista, está assim. Gênero jornalístico que tanto pode privilegiar a informação como a opinião. Depende das características do entrevistado e do objetivo da entrevista. A entrevista utiliza o código oral, a sequência pergunta e resposta. Isso é entrevista. O nosso assunto hoje é reportagem. Falou de entrevista por quê? Porque também faz parte dos gêneros jornalísticos. Então vamos lá? Eu deixei para você aí em gênero jornalístico um texto onde fala dos nossos IPs. Porém, esse texto, ele fala dos IPs em Brasília, mas vamos ouvir? Prestem atenção. A reportagem começa assim, 9/9/2020, 11 horas 37 minutos. IPs colorem o Distrito Federal na seca, a caminho da primavera. Nós temos uma linha fina que diz assim, ao todo, são 230 mil árvores roxas, amarelas, rosa, brancas e verde, espalhadas pela capital. A previsão da nova CAP é plantar mais 40 mil este ano. Ana Luísa Vignotti, da Agência Brasília, edição Chico Neto. Enquanto a primavera se aproxima oficialmente, a estação começa em 22 de setembro. Moradores do Distrito Federal já podem ver IPs floridos de várias cores espalhados pelas 33 regiões administrativas RAs. Neste ano, todas floresceram juntas, dos tradicionais amarelos aos exóticos verdes. Responsável pela arborização e manutenção de árvores, a Companhia da Nova CAP tem catalogado 230 mil IPs e a previsão é de plantar mais 40 mil até abril do próximo ano. De janeiro até agora, foram 30 mil novas mudas em diversos pontos da cidade. O diretor do Departamento de Parques e Jardins da Nova CAP, Raimundo Silva, conta
que a plantação começa pela coleta da semente nos estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins. Abre aspas. Em seguida, trazemos todos os novos viveiros para o processo de germinação. Fecha as aspas. Relata, abre aspas. Geralmente, as mudas ficam prontas após 3 anos. No caso do ipê amarelo, por exemplo, acontece de florir no 1º ano. Fecha as aspas. De acordo com Silva, as mudas são plantadas no período chuvoso, entre outubro e abril, para que desabrochem entre junho e setembro. Porém, este ano foi possível notar a florada dos primeiros ipês roxos em maio. Segundo o diretor, as condições climáticas atípicas, como a incidência do frio antes do período esperado, anteciparam o desabrochar da espécie. IPTG. No começo deste ano, 2.000 mudas de ipês foram plantadas pelas estradas Parque Taguatinga, PTG. A mudança na paisagem faz o local ganhar o apelido de IPTG, pela quantidade de árvores que vão colorindo o local. São espécies das cores amarela, branca, roxa e rosa. Plantio irregular. Raimundo Silva alerta que pretende plantar árvores em áreas públicas. Precisa pedir autorização à nova CAP. Abre aspas. As que não são específicas para o solo do Distrito Federal podem criar inúmeros problemas como doenças, pois uma espécie transmite para outra. Fecha as aspas. Ensina, abre aspas. Há umas que sugam mais os minerais do solo, tornando-o improdutivo. Também acontece de a árvore crescer muito e danificar a parte estrutural de um imóvel. Fecha as aspas. Quer solicitar autorização para plantar uma árvore em área pública? Basta ligar gratuitamente para a ouvidoria pelo telefone 61 3403 2626. Termina aqui o texto onde fala dos ipês. Porém, começa a nossa interpretação. Vamos lá? Que gênero textual é esse? Do que nós estamos falando? Como ele está organizado? Olha para o texto, analisa e vê a organização desse texto. Qual o assunto abordado no texto? Para que serve um texto como este? Para que serve uma reportagem? Uma notícia? Pensem nisso. Quando e onde esse texto foi publicado? Essa informação está no seu texto. Quando começa a primavera? O que significa a sigla DF? O que quer dizer nova CAP? Qual a origem das mudas de ipê? Por que os ipês floraram mais cedo este ano? Descreva o que você observa na imagem que ilustra o texto. Tem aí uma flor, uma árvore, não tem? O que você observa nela? Quais problemas a plantação irregular pode causar? Se uma pessoa quiser plantar uma árvore em área pública, o que ela precisa fazer? 14. Leia. Neste ano, todos floresceram juntos, dos tradicionais amarelos aos exóticos verde. Fechou as aspas. A quem se refere a palavra todos do texto? Sublinhe
no terceiro parágrafo, a fala de Raimundo Silva. Depois, qual sinal de pontuação foi usado para indicar a fala dele? Nós já falamos sobre isso. E eu fiz questão de ler quando acontecia essa situação. Retire do texto uma frase com a expressão de tempo. Tempo, tá? Uma frase com a expressão de lugar. Leia. Também, abre aspas, também acontece de a árvore crescer muito e danificar a parte estrutural de um imóvel, fechou a aspas. Reescreva a frase substituindo a árvore por as árvores e façam a concordância necessária. Já falamos de concordância verbal e nominal, então você vai fazer essa atividade. 18. Leia. Abre aspas. Em seguida, trazemos para os nossos viveiros para o processo de germinação. Fecha aspas. Letra A. Consulte no dicionário o significado da palavra viveiro e copie aquele que está de acordo com o texto. 19. Retire do texto as palavras que possuem acento na última sílaba. Nós já vimos também, né? A tonicidade das palavras. 20. Você gosta da estação primavera? Por quê? Então, essa é a atividade de português para hoje, de língua portuguesa para hoje, como atividade complementar. Responda a sua atividade. Eu elaborei ela para você em formulário Google. Então, você vai responder e me enviar, ok? Eu estou aguardando o envio da sua atividade. Também preste atenção no que você está fazendo, faça a revisão do seu conteúdo e você terá a condição de fazer essa atividade com tranquilidade. Para a aula de português de hoje é só. Na próxima aula voltamos com a atividade do PET. Por hoje é só. Tchauzinho.